do MacArthur, sobre esse texto da porta estreita. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha a loucura. Para mim isso aqui é uma loucura ouvir isso de um reformado, mas quase que, parece que eu estou quase que ouvindo um arminiano falando aqui, nem parece um reformado. Olha o que ele diz aqui, né? Abro aspas, a salvação, baseado nesse texto da porta estreita, tá? É assim que ele interpreta exegeticamente esse texto. A salvação ocorre exclusivamente por meio da graça, mas não é fácil. Olha as palavras que ele usa. É pela graça, que já significa um favor não merecido, né? Mas não é fácil. Exige o conhecimento da verdade, o arrependimento, a submissão a Cristo como Senhor e a disposição para obedecer a sua vontade e a sua palavra. Então, olha quantos ônus ele colocou na obra da salvação aqui. Ele está dizendo que é pela graça, mas que não é fácil. Então eu vou usar essa mesma frase dele para evangelizar um ímpio. Eu vou dizer para o cara assim, olha, a salvação é pela graça, mas eu tenho que lhe informar que não é fácil. Eu tenho que lhe informar que não é fácil porque ela exige que você tenha um conhecimento da verdade. Tudo bem, você precisa conhecer a verdade. A verdade é Cristo. O arrependimento, você tem que se arrepender. Você tem que agora se submeter a Cristo como o seu Senhor. Então aí o cara vai olhar para ele e vai dizer, será que todas as áreas da minha vida estão submissas a Cristo? Porque se submeter a Cristo como seu Senhor, significa que você tem a certeza que todas as áreas estão totalmente debaixo do senhorio de Cristo. Isso é obediência. Mas eu entendo, a partir do Novo Testamento, que isso é uma outra modalidade, ou isso é uma outra fase na vida cristã, ou um outro passo. Essa seria então uma condição para eu me tornar um discípulo de Jesus. E eu vejo assim no Novo Testamento, muito claro, a condição para ser salvo é uma, e a condição para me tornar um discípulo de Jesus é absolutamente outra. O que eu não posso fazer, que o John MacArthur fez aqui, o que ele faz, é pegar aquilo que é uma condição, pegar textos do Novo Testamento, aonde Jesus está tratando do que é ser um discípulo, e colocar eles como se fosse textos onde Jesus está chamando o pecador para a salvação. Porque para mim a única condição para um pecador ser salvo é o que está lá em Efésios capítulo 2:8, né? Aquilo que o Paulo pregou para o centurião lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se houver algo mais para ser acrescentado na mensagem da salvação, então Paulo não pregou um evangelho completo, né? Então, todos os versículos do evangelho de João, onde diz, por exemplo, João 3,16, todo aquele... Enfim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele não falou creia e assuma o senhorio de Cristo ou se submeta totalmente a Deus. Eu acredito que existe um lugar de submissão na vida do cristão, mas esse não é no ato da salvação. O ato da salvação é o pecador recebendo algo de Deus e não dando algo para Deus. Não é ele fazendo votos de compromisso. Isso aí é depois, isso é posterior, isso é processual. Isso aí vai nos custar o resto da vida, né? Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo da vida cristã. E aí você vai encontrar discípulos de todos os tamanhos. Olha a diferença. Agora eu vou ler para você aqui, depois eu passo a palavra para você. Olha a diferença da conversão do Spurgeon. Peguei aqui o John MacArthur, um reformado que está aí nos dias de hoje. Agora eu vou pegar a conversão do Spurgeon. Eu imprimi aqui a conversão dele. O Spurgeon, você sabe, entrou numa igreja lá metodista, num dia de inverno lá. E o texto que o cara estava pregando era um texto, né, era até um irmão leigo lá, segundo ele. Era o texto de Isaías 45:22. O texto que o irmão estava pregando, que o Spurgeon se converteu, é o texto: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aí o Spurgeon diz assim, abro aspas, o pregador, portanto, começou, meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz, olhai. Agora,
Olhai não leva uma dose de dor. Olhar não leva uma dose de dor. Não é levante o seu pé ou o seu dedo. É só olhai. Pois um homem não precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o mais tolo e ainda assim você pode olhar. Um homem não precisa valer 1000 por ano para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Mesmo uma criança pode olhar. Mas então o texto diz: olhai para mim. Ei, disse ele, muitos de vós estão olhando para si mesmo, mas não adianta olhar aí. Você nunca vai encontrar nenhum conforto em si mesmo. Alguns olham para Deus, o Pai. Não olhem para Ele a partir de agora. Jesus Cristo diz: olhai para mim. Alguns de vós dizeis: nós devemos esperar pelo trabalho do Espírito. Você não tem nada com isso agora. Olhe para o Cristo. O texto diz: olhai para mim. Aí ele diz que o pregador olhou para ele, né, e disse assim: jovem, você parece extremamente infeliz. Bem, eu parecia, mas eu não estava acostumado a ter observações feitas do púlpito sobre minha aparência. Diz que tinha poucas pessoas no culto, né, por causa da neve. Entretanto, foi um bom golpe, foi no ponto. Ele continuou: e você sempre vai ser miseravelmente infeliz. Miserável na vida e na morte, se você não obedecer o meu texto. Mas se você obedecê-lo agora, nesse momento você será salvo. Aí o Spurgeon diz assim, né?